Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 22 de novembro de 2025. Oficiais russos enganam generais que enganam Putin. E também vamos ver que Putin já perdeu a Ucrânia. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, é muito importante. Aqui você vê a verdade, fake news são proibidas. E quero também pedir a todos que gostarem, deem um like, não esqueçam, se possível, vocês que já conhecem o canal, deem no início, sabem a qualidade dos nossos vídeos, para não esquecerem no final. E também compartilhem com suas redes sociais, vamos continuar no nosso esforço de vocês recomendarem o vídeo, para que cada vez mais pessoas se inscrevam no canal. Vamos ver se atingimos os 30 mil inscritos rapidamente. Eu gostaria até o final do ano, mas acho que vai ser meio difícil. Mas até o começo do ano eu acho que dá. Eu conto com vocês. E façam seus comentários, que são muito bem-vindos. Oficiais de baixa patente enganam generais e generais enganam Putin. Caos no exército russo. Isso foi feito uma matéria de um jornalista militar, ou podemos chamar de correspondente de guerra, chamado Alexander Slatkov. Ele é russo, porque só russos jornalistas que eles permitem que atuem na linha de frente, que tenham blogs, que eles mesmos passem notícias, e ele falou isso. Acredito que pela matéria ele deve ser pró-guerra e deve ser fiel ao que manda o Kremlin, ou a que manda os generais. Talvez eles tenham encomendado essa matéria, eu não sei, os generais, né? O exército russo, segundo ele, ainda carece de um meio eficaz de punir comandantes que enviam relatórios falsos para cima, como anúncios antecipados da ocupação de territórios, principalmente no Distrito Militar do Norte, onde está mais acontecendo isso, e isso tem sido acompanhado, existem comandantes que foram afastados e assim por diante. A declaração foi feita pelo jornalista militar russo Alexander Slatkov. Segundo o jornalista, tais relatórios levam a perdas injustificadas de pessoal. Ele acha que tem que ter prisão. Se um comandante relatar informações falsas a um superior conscientemente em tempos de paz, são 5 anos de prisão, né? E em tempos de guerra, são 6 anos de prisão. Há muito tempo, segundo ele acha que essa é a maneira correta. Se for comprovadamente falso, é um julgamento militar. E pronto. E do julgamento militar deve ser dada essa pena que eu acabei de dizer para vocês. Ele acrescentou que tal prática não existe na realidade no exército russo. Atualmente isso não existe, né? Apenas está na lei. Muitas vezes os comandantes que erram são simplesmente transferidos para outros cargos, mesmo que todos saibam que mentiram descaradamente. Lembram que ali na região de Kupiansk, né, de Sumy, muitos comandantes foram afastados depois que o Putin descobriu que as informações que eles davam eram mentirosas. Eles diversas vezes tomaram Kupiansk e até agora não tomaram. Diversas vezes eles noticiaram que Kupiansk estava sob controle quando não está. Inclusive continuam dizendo isso. Então naquela região do norte ali acontece muito isso. Até em Kursk, né? Até o chefe do Estado-Maior do Exército dizia para o Putin: já expulsamos os ucranianos, eles estão cercados, quando nada disso aconteceu. O jornalista, na realidade, ele está se manifestando em defesa dos generais que estão lá na linha de frente, os comandantes das operações que usam essas informações. Não se trata de mentir para enganar, diz ele. Eles estão divulgando o que já obtiveram e não estão com pressas para relatar. Segundo o jornalista Alexander Slatkov, ele enfatiza que a punição por mentir no exército deveria ser inevitável. Ele disse: quando as mentiras que são obviamente falsas e também acarretam grandes consequências associadas às nossas perdas, com nosso grande inconveniente em manobras, por isso devemos ser presos. Ele disse: quer dizer, quem faz isso deve ser preso, conclui ele, né? E atualmente os oficiais de baixa patente estão enganando os oficiais generais, eles dizem. Eu não sei como isso é feito, né? E os generais mandam a informação errada e enganam o Vladimir Putin. Mas acho que ali há interesses divergentes entre as partes, né? E eles também, até para se preservar, porque o Putin está praticamente comandando pessoalmente
a frente de combate, ele fala diretamente, quase que todos os dias, com os generais e alguns coronéis, inclusive comandantes de unidade, onde eles estão atuando. Acho que principalmente nas áreas que ele tem mais interesse, tipo Pokrovsk, tipo Kupiansk, né, etc., entre outras, que venham a ter uma preponderância, uma importância muito maior. Então ele que na realidade acaba comandando e dizendo o que tem que ser feito. Ele passa por cima muitas vezes até do chefe do Estado-Maior, que é o comandante de fato do Exército, conversando com as pessoas lá na linha de frente. E eles têm canal livre com ele também. Eles podem ligar para eles se sentirem alguma coisa que precisam para poder atingir os seus objetivos, que até agora nenhum deles foi atingido. E isso aqui está dando hoje uma grande insatisfação entre os generais, porque alguns foram presos, mas não por motivos desses de mentiras, de informações. Os que foram presos, eles jogaram corrupção em cima deles, né? E puniram com prisões, e justamente, mas é para evitar suspeitas de que fosse acontecer uma conspiração. Então, para evitar essa conspiração. E que o Putin está, de fato, com medo que isso possa acontecer. Ele está se protegendo, ele sabe que está numa posição frágil e ele não quer acabar com a guerra. Por quê? Porque aí ele sabe que o regime dele vai falir e ele sabe que aí ele que vai estar em perigo. Maior perigo do que está hoje. E por causa disso, ele usa a arma secreta dele, Donald Trump, como eu falei nas notícias, nos acontecimentos do dia anterior. Eu falei no primeiro vídeo de hoje, no vídeo das 6 horas. E ele também, Putin, teme entrar para a história russa como o homem que perdeu a Ucrânia, mas ele já perdeu a Ucrânia, né? Ele nunca terá a alma da Ucrânia, mesmo que ele conquiste a Ucrânia, que a gente já viu que ele não consegue conquistar. A invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, essa segunda fase avassaladora, essa fase barra pesada, criminosa, né? Todas, até do 2014 é criminosa, mas essa foi uma série de crimes de guerra maiores do que foram cometidos até agora, né? Essa foi uma campanha de agressão russa destinada a impedir mesmo que a Ucrânia se afaste da órbita do Kremlin. Ele queria que a Ucrânia com eles e não vai ter, né? No entanto, como escreveu um colunista na publicação na revista Atlantic Council, ou seja, é o Conselho Atlântico, que é a OTAN, né? O Peter Dickinson, à medida que a guerra entra em seu quase quinto ano, ele vai fazer 4 anos, ele já conta que a partir do quarto é quinto ano. Está indo para o quinto ano na realidade. Há poucas evidências de que as táticas linha dura de Putin estejam funcionando, embora a Rússia tenha conseguido ocupar quase 20% do território ucraniano. Os 80% restantes da população do país são agora esmagadoramente hostis a Moscou e favorecem laços mais estreitos com a Europa. É o que o povo ucraniano quer. Mesmo que antes a maioria queria, 60%, 70%, agora uma quantidade maior de pessoas quer a Europa. Para a grande maioria da população da Ucrânia, as invasões de 2014 e 2022 foram pontos de virada que impactaram profundamente sua compreensão da identidade ucraniana e alteraram radicalmente suas atitudes em relação à Rússia. Está correto esse colunista do Conselho Atlântico. Desde 2014, os tradicionais redutos da influência russa no leste da Ucrânia, como Donetsk e Luhansk, estão ocupados por tropas do Kremlin e efetivamente isolados no resto do país. Enquanto isso, as regiões ocidentais estão em ascensão. Então lá tem emprego, tem trabalho, a vida continua normalmente apesar dos bombardeios. As pessoas têm que se adaptar, mas lá tem. E ali onde está ocupado não tem mais nada disso. As pessoas lutam para sobreviver. Elas estão no módulo sobrevivência e não no módulo viver. Não no módulo salário cheio. Não tem nada disso. O crescimento em Lviv, por exemplo, que é uma cidade que recentemente também foi bombardeada pelo criminoso ditador da Rússia, tem sido tão impressionante que gerou rumores de inveja entre a elite de Kiev, né? Com alguns até sugerindo que a possível reabertura do aeroporto internacional de Lviv foi deliberadamente adiada para evitar um maior eclipsamento da capital ucraniana. Muita gente está indo morar lá no oeste da Ucrânia, em Ternópil, em Lviv, que são cidades raras, tem Lutsk também, né? Que são cidades, tem outras também, cidades maiores, né? E com potencial industrial, potencial de emprego, justamente pelo que está acontecendo no leste da Ucrânia. Então muitos de lá migraram para lá e estão se dando bem com empregos, abriram negócios, né? Agora, seja qual for o resultado da guerra, na minha opinião, né? Eu estou confiante de que a mudança desse centro de gravidade nacional da Ucrânia para a parte ocidental do país
dificilmente vai ser reversível. Acho que não é mais reversível. Isso impulsionou um crescimento lá, né? Além do impulso imediato proporcionado pela invasão russa em curso, isso também se deve ao fator de integração da União Europeia, porque ele está na fronteira da Polônia, 200 quilômetros, 150 quilômetros, 100 quilômetros, tem vilas que estão praticamente na linha de fronteira, próximo. Então, embora ainda não esteja claro exatamente quando a Ucrânia se tornará membro pleno da União Europeia, cresce em todo o país a confiança que o sonho antes distante de aderir está finalmente se tornando realidade. Sim, porque a União Europeia e a OTAN dizem que sim, a Ucrânia será membro. Eles sempre reafirmam isso durante... será membro, né? Acho que quando acabar a guerra. A obsessão do ditador russo, o chefão da máfia kremlista, né, com a Ucrânia, reflete seu medo de que a consolidação de uma Ucrânia democrática, europeia e verdadeiramente independente possa servir como catalisador para a próxima etapa de sua retirada do Império Russo. Está cada vez mais claro que sua decisão de invadir a Ucrânia foi um fracasso espetacular. Fracasso espetacular, na minha opinião, minando a influência secular da Rússia e acelerando a integração europeia, a qual ele se opõe tão veementemente, porque eles têm um ciúme de que essa democracia que tem na Ucrânia, juntamente com a europeia, vai contaminar os russos, que não têm uma qualidade de vida tão boa como a qualidade de vida europeia. Renda, salário, bens de consumo, etc. Ao mesmo tempo, esse ditador entende que se não conseguir apagar completamente a própria ideia de nação ucraniana, que ele está tentando fazer isso, eliminar etnicamente o povo, a Ucrânia pós-guerra se tornará firmemente parte do mundo ocidental. E essa vai ser por causa das barbaridades, das atrocidades cometidas pela pequenez desse criminoso Hitler contemporâneo, que chama-se Vladimir Putin, será irreconciliavelmente hostil à Rússia. Muito obrigado a todos vocês. Eu conto com vocês para inscreverem-se no canal. Aqui vocês viram a verdade. Inscrevam-se, façam seus comentários, que são sempre bem-vindos. E também eu peço a inscrição, compartilhem, que compartilhar é importante. Recomendem o vídeo. Mais gente assim vai se inscrever graças ao apoio, à força, ajuda que vocês estão me dando. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.